Esse éter tá uma beleza, esse éter, meu Jesus, quanto éter. Você fica aí, meu éter negro. Esse negão tá querendo sair, né? Eu sei que você quer ir pra rua, mas agora a mamãe vai gravar o pôr do sol. Vai aqui nesse negócio aqui. Vamos ver que maravilha. É éter, é muito éter, né? Eu tenho que gravar aqui com os meus éterzinhos, meus pequenininhos, né? Eles estão fazendo as brincadeiras deles, igual as brincadeiras da mãe deles, quando a gente era criança feliz, que quebrava o nariz e não tinha esses problemas dessa falta de integridade. Então, o solzinho já saiu aqui. Eu resolvi gravar hoje aqui no Bem Comum, né? Eu tenho que explicar para dona Elichete o que é bem comum. Bem comum, dona Elichete, sabe? É aquela praia 30 metros na fita, é bem comum. Então, quando eu quero botar a minha cadeira, sentar o meu bundão gordo lá na praia, não pode ter um restaurante vendendo cachaça, cozinhando e faturando lá. Tem que ter no máximo aquelas meninas com o carrinho da panqueca, sabe? Para sustentar a sua família, que é autorizado na prefeitura, e tudo limpo, é construção e câmara fria, nada disso. Isso tudo tem que ir pro chão. Lá é bem comum. Tem que ter o lugar para a galera do artesanato, tem que ter o lugar limpo e vasto, como é esse lugar. 30 metros é a fita. O Renato foi devolver a Bobcat hoje, lá para os caras, para os donos, atravessaram a Bobcat e lá fizeram exatamente isso. Puxaram a fita na casa que eles desmancharam lá, 30 metros da Lagoa da Conceição, e ficou na metade da casa, aí o resto da casa ficou. Desmancharam 30 metros, limparam lá naquele lugar. Aí, para os córregos que tá de água, de nascente, esse tipo de... Fizeram um monte de alteração de lei municipal para poder liberar as cupinchagens. Só que isso não é válido. Estão chegando as crianças. Vamos ver lá, olha que gracinha. A alegria deles de usar a motinho, a carrocinha. É isso que eles estavam fazendo no dia do... Deixa eu dar um zoom aqui. O dia dos pedreiros que eu estava ajudando. Lá tá eles. E eles estão felizes, ó. Fazendo as coisinhas, combinado deles, e pegando as coisinhas, trazendo a nossa feira, que agora, na graça de Deus, isso aqui ficou maravilhoso para trazer, que a gente trabalha tudo com caixa de 20 quilos, né? Hoje eu estava puxando ali o bujão, que é 30 quilos, então esse caminho vai ajudar muito as famílias que aqui estão. Eu espero que ajude a tomar vergonha na cara também, de entender muitas coisas. Então eu não posso aceitar que uma casa seja construída, por exemplo, aqui, ó, nesse terreno, que já tem aqui, ó, o córrego aqui, e ali tem mais um que diz que venderam, porque isso aqui vai virar favela. Já tem uma casa lá em cima do córrego, né? Então o que tem, vai ter que ter medidas, boas medidas para se cuidar, se estabelecer regras, né? Nós estávamos conversando sobre aqueles pinos ali que foi queimado, o pessoal das queimadas programáticas, né? E depois jogaram semente de pinos lá de avião para encher essas árvores em infestação, que isso é de certa maneira, uma agressão ao meio ambiente, porque o pinus não é nativo do lugar. O pinus, ele é uma árvore que foi infestada no lugar e não é uma árvore nativa do lugar. Então essas regras para o bem comum, essas regras para a praia, essas regras para a sociedade que não conhece as regras, eles querem criar umas regras absurdas, a regra das drogas, favorecimento à drogadilândia, zumbilândia e drogadição. Isso não favorece as famílias, não favorece as crianças, não favorece a verdadeira essência da vida. E essas coisas a gente não vai tolerar. O bem comum, Elisete,
Quando a gente tem essas bananeiras no lugar aqui, tem que cuidar as bananeiras. De preferência, ensinar as crianças a fazer isso e não ser um ser humano como você, que além de professora, de não saber plantar uma bananeira, nem cuidar uma bananeira, não se interessa de se instruir e participar desse tipo de atividade. Então você não tem competência para coordenar nada que se diz respeito a bananeiras. Diferente de mim e do Renato, que a gente tem as crianças, a gente cuida dessas bananeiras, a gente colhe essas bananas, divide essas bananas também, como dividimos outras coisas na nossa vida, outros alimentos, né? Mantemos o lugar, tipo aqui esse terreno que tá aí, que é umas cupinchagens com a lã ali, com não sei mais quem. Mas aqui não tem espaço para ficar fazendo favelização, projeto de favelização. Então, como a Florã botou um cartazinho que ninguém tem ordem para construir, mas eles não atendem o telefone, eles estão com essa de não atender o telefone. A minha mãe disse que viu o fiscal aqui, mas a gente não viu, e eles estão a risco porque eles sabem o quanto a cupinchagem e propina rolou lá dentro, e agora a gente está em cima. Então as regras, é como eu disse, o Célio não conhece o Código Civil. Por ele não conhecer o Código Civil, as vadias dele e você, né, Elisete, deslocaram uma viatura por nada, por aquele postinho que eu fumei ali entortado pelo próprio alimento, porque vocês querem fazer essa coisa de saída na frente, saída atrás, as favelização, esses domínios, que é só vocês que podem tudo, vocês da maconha, né? Os outros não podem nada. Essa coisa que os caras que estavam aqui primeiro é que manda, isso não é assim. Isso não é assim, não é só porque eu cheguei em início da pandemia, você quer dizer, né, Elisete? Você não está entendendo que nós estamos num contexto muito maior, é um contexto grande, a gente está falando a nível internacional. E você naturalmente trabalha por uma coisa internacional. Você não trabalha para a manutenção do lugar, você nunca fez nada visível de bom para manutenção do lugar. Quando você foi coordenar crianças para se deslocarem para aqui na Costa da Lagoa para passeios, isso já é uma irregularidade. Então não adianta ficar fazendo essas ondas, ai meu Deus, o pequenininho fazendo uma demonstração. Ui, devagarzinho. Sérgio, não, tu tem que estar aqui. Vamos interromper. Mateuzinho foi pro bueiro. Agora vai arrumar ali tudo primeiro. Então, voltando a falar um pouquinho sobre o bem comum. O Matheus se atrapalhou nas marchas ali, que ele tá aprendendo com a motinho. O bem comum é assim, ó. Eu tenho as sementes, a gente colabora. Dá para falar bem, o meu exemplo aqui com o Vado, com o Daniel, é um bom exemplo de pessoas que não enchem o saco. Daí tem mais o nosso vizinho aqui do lado, tem mais ali a Evelyn e o Felipe. É um bom exemplo de bem comum, que a gente todos cuidamos, né? É abundância, ninguém precisa brigar por um cacho de bananeira, porque aqui produz muito, isso aqui é muito abundante, a natureza é vasta, ninguém precisa estar nessas miséria social, né? Que é o que essas pessoas do mal, elas semeiam, é miséria psíquica, miséria social, é drogadição e essas coisas. Então é abundância. Quanto mais a gente fizer a favor da natureza, mais a natureza nos dá. Então a gente tem um bom relacionamento com esses três aqui para cuidar das coisas, inclusive cuida aqui essa região do meio aqui e não tem problema. O problema é a interferência dessas vadias políticas, que elas querem interferir no que não tem nada a ver, que não as pertence, que elas não têm nada que mandar, querem botar drogado na porta da casa da gente para a gente cair e encher o saco.
E eles querem ter razão, mas eles querem a felicidade só para eles. Eles não querem felicidade para todo mundo. Vou repetir. Então, essa questão de bem comum é uma coisa que a dona Elisete não entendeu. Ela tem que fazer uma aula de códigos de civil, de civilidade. Aí ela vai conseguir ter relacionamento melhor aqui, principalmente com a nossa família, e não vai precisar ficar fazendo fofoca, destruindo a moral da Meg, que a Meg não pode nem ter o salão, não pode trabalhar porque essa nojeirada, e ainda querer dizer depois que ela é a querida do momento, que ela é que comanda, porque aqui só se ela comanda tudo que não presta. Porque eu não vi nada de bom, a não ser esses gatos ali que elas servam, que agora estão tudo com obesidade, doença, elas servam ali, que é os gatos da ONG que votam. E essa história de ficar lá numa bodega de droga lá embaixo da ONG, com brechó e não sei o que, uma estapeação assim, uma estapeação para ficar nesse lesco-lesco que... Isso aí não muda o lugar, não melhora, pelo contrário, só piora, gera mais fofoca, mais conflito. Ontem o que nós tínhamos que estar ali é todo mundo para apoiar a pessoa que está chegando, a ter as suas metragens, tudo bonitinho, parar com essa confusão programada pelo Célio Flix aí, né? Esse senhor que passou aí, o seu Crespi, ficou anos denunciando e não se falando com o tal com esse tal aí de Célio Flix incomodativo, drogado. Mas agora estão tudo, ó, nos ovinhos, porque é os dito conluio político explícito que eu estou demonstrando o tempo inteiro aqui, que já não tem mais como esconder, né? E é por isso que eu não quero saber das minhas crianças nessas escolas, com essas invasão, né? Com essas pessoas que invadem. Eu tive muito problema com o mais velho. Então essa questão do bem comum, a gente tem uma invasão, uma possessão por terras que são públicas, que legalmente não poderia construir, mas que as pessoas construíram, estão aqui. Então, um parque, como é que funciona? Quais as regras para um parque funcionar? Elas são naturais e simples, não tem muito esquema. Ouviu que o Renato estava conversando com a Evelyn hoje sobre os pinos ali, o risco que eles oferecem para as nascentes ou o quanto que eles protegem as nascentes. Eu estava discutindo isso com o Renato porque eu tenho uma opinião um pouco contrária a essa questão dos pinos, porque eu acompanho algumas pesquisas onde que funciona mas afinal eles não são nativos. Tem que entender que de nativo não tem nada, nem pessoa nativa, que é tudo invasor, ninguém é muril, e até as plantas que foram plantadas, porque se nós fizer o LiDAR e botar aqui em cima de tudo esse parque nacional aqui, estadual, toda essa costa da lagoa, até no Santinho, nós vamos encontrar aqui tudo que tem na Amazônia, soterrado. Então não tem motivo para nós falar dessa zona arqueológica como se ela tem que ser do Estado, tem que ser da Prefeitura. Ela é do Brasil, ela é nossa. E com a moeda digital vai ficar muito fácil, mas não a moeda do governo. A gente tem que trabalhar com a moeda independente, da arqueologia, da pesquisa. A gente vai acabar com toda essa balela. Aí acaba com os conflitos sociais, acaba com as fofocas das Elisete, cada um pega o seu celular, seu aplicativo, vai ter sua moeda, vai acabar as propinas da Florão, vai acabar as propinas de IPTU com a prefeitura, que é isso que eu estou dizendo, é a abundância. A prefeitura não precisa de IPTU nenhum para fazer as obras. O Estado é abundante, o que temos aqui é tanta abundância no nosso país que a gente não precisa nem de governador, não precisa de prefeito, não precisa de nada disso. O Brasil é abundante por natureza. O que a gente precisa é um povo educado, é uma moeda que funcione, uma moeda digitalizada que não seja do governo. O governo vai ganhar lá sua fatiazinha, 5%, e vai calar a boca e fazer seu trabalho. E o resto fica tudo para a população. Isso já está tudo desenhado, tudo feito pelo daquela pesquisa e o ecossistema. Então eu sei que vai ter a peleia estatal, do tudo que não presta, mas a gente aos pouquinhos vai demonstrando com fatos locais, atuais, que não vai ser dessa maneira,
que as máquinas estão tudo contaminadas, que é os gatos que votam. E aos pouquinhos as pessoas vão parar de reclamar tanto aqui da prefeitura, vão começar a aceitar mais que assim é melhor, que é assim que tem que ser, que foi nos ensinado errado, tudo errado essa bagunça. E quem sabe eu vou poder viver mais tranquila aqui embaixo da minha bergamotteira, minha hora pronobis, não vou mais precisar puxar o chinelinho 24 horas. E bora Brasil!